Inter e Com Soccer Week FC Series, direto dos Estados Unidos, e é pra lá que nós vamos. Emerson Pansieri tá ligado no dia a dia do Cruzeiro. Emerson Pansieri tá acompanhando tudo dos novos reforços. Quem vai a campo amanhã? O Gabigol vai estrear? Vai ter gol do Gabigol, hein? Amanhã vai ter gol do Gabigol. E você vai assistir aqui na Itatiaia, nos nossos canais de YouTube, qual o provável time do Cruzeiro, o que pode fazer o Fernando Diniz. Quem conta pra gente lá nos States, em Orlando, é o Emerson Pansieri. Aqui, Pansi, 23 graus, mais um dia de tempo fechado, nublado. E aí, você voltou com o agasalho, hein, Pansieri? Um abraço, bom dia. Chega mais, Emerson. Um abraço pra você, Thiago Reis. Um abraço quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Aqui 9h43. E a temperatura de 14 graus. 14 graus a temperatura, coloquei um agasalho, mas não tá aquele frio das últimas vezes que entrei aqui no Rádio Esportes, não, né? Semana passada, inclusive, gorro, luva, cachecol, tá bem legal hoje o tempo e com certeza os jogadores do Cruzeiro neste instante fazendo uma atividade interna aqui no IMG Academy, fazendo essa atividade última atividade aqui em Bradenton, porque à tarde segue para Orlando. O Cruzeiro vai jogar no Inter Co Stadium, né, contra o São Paulo, como a gente vem destacando, né? O Cruzeiro fazendo esse primeiro duelo contra o Tricolor Paulista, e é clássico do futebol brasileiro, hein? Já começa com o pé na porta, já começa com o Cruzeiro e São Paulo. Fim de semana, sábado, tem Cruzeiro e Atlético, é assim que é bom. É assim que já esquenta o tambor para essa temporada que promete ser uma temporada com vitórias e coisas boas na equipe do Cruzeiro. E aí, Thiago, você antes de me chamar falava ali dessa questão da formação, inclusive antes do programa, conversávamos naquela nossa reunião de pauta, o que poderia ser esse Cruzeiro. Daqui a pouco eu vou tentar esboçar essa equipe com algumas possibilidades, não dá para cravar o time ainda, porque testes estão sendo feitos, né? E aí tem muitas mudanças ao longo das atividades, não dá para falar assim, vai ser esse o time para começar o ano. É normal, isso é bem normal nesse trabalho que vem sendo conduzido pelo técnico Fernando Diniz. Tem aí o Wesley Carvalho auxiliar, o Eduardo também com o Diniz, todo mundo nesse trabalho empenhado aqui nos Estados Unidos. Mas deixa eu trazer o Marquinhos para falar com a gente, em nome de Betfair e Cruzeiro Joia e Outro. Quer ser jogador de time grande? Você pode contar com a Betfair e estará nas grandes ligas do mundo. Jogue com responsabilidade. O Cruzeiro tem aí esse patrocínio master da Betfair também renovado para 2025. E aí o Marquinhos inicia aqui no Rádio Esporte dizendo sobre essa nova oportunidade de trabalhar com o técnico Fernando Diniz. É que os dois estiveram juntos no Fluminense e agora também no Cruzeiro. Muito feliz, né, ter a oportunidade de vestir essa camisa gigante que é o Cruzeiro e ter a oportunidade de trabalhar com o Diniz novamente, aprender com ele, né, que é um cara excepcional, e também tá tendo a oportunidade de estar lá de grandes jogadores, né, como foi feito na pergunta passada, de jogadores vencedores, né, como Fagner, Cássio, Gabigol, Dudu, entre outros. Então tá sendo muito bom. Dia a dia a gente tá se conhecendo melhor para também vencer aqui no Cruzeiro. E agora o Marquinhos fala como foi essa passagem pela Europa. O jogador pertence ao Arsenal, né? E por que a escolha do Cruzeiro para essa temporada 2025? Muita gente não se recorda, a gente lembra. Vem por empréstimo de um ano, vem por empréstimo até o fim da temporada do Arsenal, do time londrino, para o Cruzeiro. Como você falou, né? Todo mundo tem um sonho de jogar na Europa, e graças a Deus eu tive essa oportunidade de ir lá, né? E lá, para mim foi muito bom, aprendi muito. Tive a ajuda dos 6 brasileiros que tem lá no Arsenal, né? Que são os 3 Gabriéis. Então para mim foi muito bom. E a escolha do Cruzeiro foi pelo projeto, né? Que é um clube ambicioso, que está se reconstruindo novamente, que sonha em ganhar títulos novamente. Então também pelo Diniz, né? Que é um cara que eu tive um carinho enorme na minha passagem pelo Fluminense, cara que me ajudou muito. Então eu vejo que ainda eu tenho muito a crescer junto com ele. E agora o Marquinhos fala sobre esses jogos, né? Jogos grandes, né? Já na pré-temporada, como eu destacava, jogo contra o São Paulo, clássico contra o Atlético, e a visão do meio atacante do Cruzeiro. Pra gente vai ser muito bom, né?
Ter um jogo grande já logo de início, que é contra o São Paulo, e depois um clássico nem se fala, né? E a gente está se preparando bem para poder fazer 2 bons jogos, sair com 2 vitórias para pegar confiança para começar a seguir a temporada. O Marquinhos agora para fechar essa participação dele dessa disputa por posição. E que disputa, hein, Thiago? Vamos lá, ó. Dudu, Marquinhos, Rodriguinho, Lautaro Dias, Caio Jorge, Gabigol. É muita gente, hein? É muita gente nesse setor ofensivo do Cruzeiro. Tem muita gente para essa parte da frente, com certeza me esqueci de alguns ainda. E ele fala dessa disputa por posição. O Bolassi, ele fala por essa disputa de posição, como ele enxerga e encara tudo isso. Na época do Fluminense, era o jeito, né, o esquema que a gente fazia. E aí eu ficava mais aberto e o Adrian ia um pouquinho mais para dentro. Por isso que muitas vezes eu joguei ali na lateral, mais para defender do que para atacar. Eu era como se fosse um ponto na minha posição normal. E sobre minhas características, eu sou um cara veloz, né, forte, que busca o gol. Então é isso que o torcedor do Cruzeiro pode esperar. As credenciais já colocadas na mesa do Marquinhos, jogador do Cruzeiro, com essa missão de vestir a camisa do time celeste. Vai com a camisa 17, né? O Marquinhos vai com a camisa 17 naquela apresentação que fizemos ao vivo também no Bola Premiada do último domingo. E aí, Thiago, jogador que tem essa missão de, será que começar contra o São Paulo? Ele que foi cria do São Paulo, hein? Aí tem aquela famosa lei do ex. A lei do ex. Deixa eu falar que o Jader, o Jefferson e o Ivo estão te ouvindo lá no Barreiro, viu? Mandando aquele abraço pra você também, viu? Seu nome e seu bairro. Um abraço pra todos eles. Ô, Pansieri, eu preciso registrar, e eu vou trazer os comentaristas da Itatiaia. O torcedor tá muito ansioso, né? A gente até tem um post no Instagram, já com mais de 150 mil visualizações, especulando pro torcedor qual seria o time ideal da torcida. Só que, pra gente pensar no time pra amanhã, existem uma série de circunstâncias, de fatores que o Fernando Diniz deve levar em conta. Por exemplo, o Fabrício Bruno, mais adiante, deverá ser titular. Eu tô pensando aqui em colocá-lo entre os possíveis titulares para amanhã, mas a pré-temporada dele começou quase pela metade em relação aos demais, não, Pansieri? Tem isso. Até pelas palavras do próprio Fabrício Bruno, falando que tá aqui para ajudar, mas ao mesmo tempo dizendo que sabe dessa missão que ele tem no Cruzeiro, né? E até colocando como um provável capitão do time, foi o capitão no Flamengo, foi capitão na base do Cruzeiro também, foi capitão na Chape, foi capitão no Bragantino, jogador que tem uma liderança muito grande em termos de vestiário. Parece que está no Cruzeiro há 500 anos, né? Pelo menos o que a gente tem visto de atividade. O Cruzeiro também sempre disponibiliza aquele dia do treino lá, que é uma forma também da gente tá lá dentro da atividade, né? Quando o treino é fechado. Esse trabalho aí que é feito pelo Fábio Figueiredo, pelo GG, o Aleixo, né? Do Cruzeiro, Bruno Faleiro. Então, eu acredito, Thiago, que, sinceramente, se tiver condição física, pode buscar essa vaga ao lado do João Marcelo. Eu tentaria pensar o Cruzeiro, e até você pode me ajudar, Simões, Nath, Fiuza também, fiquem à vontade. Eu estava tentando esboçar um Cruzeiro com Cássio, o William, Fabrício Bruno, ou Vidalba, com o João Marcelo, e aí Marlon ou Kaique. Sei que o Kaique também chegou a fazer algumas atividades como titular. Romero, Matheus Henrique com o Matheus Pereira. E aí Dudu, me vem a dúvida agora, será que ele vai com o Bolassi? Vai com o Marquinhos? Será que ele vai com o Lautaro? Será que ele vai com o Caio Jorge? E o Gabigol? Por que eu coloco o Caio Jorge também? Porque o Fernando Diniz, na coletiva que ele nos concedeu há poucos dias aqui na sede da AMG, do AMG, ele falava que ele gosta de jogador com qualidade. E aí o Caio Jorge também, o ano passado, demonstrou ser um atleta que tem faro de gol apurado, que gosta de balançar as redes, poderia talvez atuar numa posição diferente, enfim. São situações, são circunstâncias desse Cruzeiro para amanhã, Thiagão. Olha, vamos debater com os comentaristas e você, torcedor, também é o nosso convidado para, no chat do YouTube, falar a respeito das possibilidades, né? Primeiro, para esse compromisso inicial de amanhã contra o São Paulo. Nath Fiuza, Alexandre Simões, começa com você, Nath. Primeira informação que me chama a atenção, será que o Marlon vai começar o ano reserva do Kaique? Já seria uma decisão
peituda, digamos assim, do Diniz em colocar o Marlon no banco para começar com o Kaique. E essa dúvida no ataque, né? Vai começar com Gabigol e KJ? São funções muito semelhantes, né? Não acredito. Você tem o Bolazzi, também chegou depois, né, do início da pré-temporada. O Marquinhos, que acabamos de ouvir. O Lautaro já era do grupo, talvez faria mais sentido iniciar com ele. Qual que é a sua opinião sobre essas possibilidades pro Cruzeirão de amanhã, Nath? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, ao Pansieri também, Alexandre Simões. Olha só, eu tô muito, digamos assim, curiosa a respeito da escalação do Cruzeiro de amanhã contra o São Paulo, mas ao mesmo tempo, Thiago, muito tranquila de que será um esboço ainda do Cruzeiro ideal do Fernando Diniz, digamos assim, para essa temporada, porque eu acho que a escalação de amanhã talvez ainda não reflita necessariamente as escolhas que ele está pensando desse Cruzeiro ideal para o restante do ano. Por que digo isso? Porque as questões físicas ainda vão influenciar muito nas escolhas de amanhã. O Cruzeiro está aí há 2 semanas de pré-temporada, mas querendo ou não ainda é um tempo muito curto. Então pode ser que, por exemplo, o Fabrício Bruno, como você bem destacou, chegou depois que os seus companheiros, não seja titular e seja o Vidalba, o que não quer dizer que no restante do ano o Fabrício Bruno não será o titular, porque o investimento que foi feito nele é justamente para que ele ocupe essa posição. Pode ser que o Romero comece o ano ainda como titular, como primeiro volante, mas acho que no decorrer da temporada haverá uma briga muito aberta entre ele e o Wallace, principalmente se fisicamente o Wallace corresponder como a gente espera. Eu acho que ele pode optar por jogadores com características distintas nesse primeiro jogo. Às vezes um atacante de mais posicionamento dentro da área, que é o Gabigol, combinado com um jogador de mais velocidade pelo lado do campo. E aí num jogo ele pode testar o Marquinhos, no outro jogo ele pode testar o Bolazzi, até ele encontrar quem melhor se encaixa. Mas acho também que se ele optar por uma formação que tem Gabigol e Caio Jorge, não seria algo de outro mundo. Você teria 2 jogadores de mais posicionamento, é verdade, mas são 2 atacantes de muita mobilidade. O Caio Jorge também sabe jogar pelo lado do campo. O próprio Gabigol é um centroavante que também se movimenta muito. Então talvez ele tenha essa ideia de modo a combinar o Matheus Pereira com outro meia atacante, e aí ele pode recuar um pouco mais o Dudu, ou se ele não começa com o Dudu, será que ele vai combinar um outro meia ao lado do Matheus Pereira? O Eduardo poderia ter uma chance, ou ele poderia antecipar o próprio Matheus Henrique. Então eu acho que vai ser um jogo ainda de muitos testes, sabe? Eu acho que o torcedor tem que ter essa paciência também, de que alguma coisa ali que a gente vai ver amanhã pode funcionar, pode não funcionar, pode ainda não ser exatamente o que o torcedor está esperando, mas é fundamental e é necessário fazer esses testes, né, Thiago? A hora é agora, né? A hora para testar, para poder aproveitar o tempo de preparação e contra grandes times, como vai ser o clássico contra o Atlético no fim de semana, o jogo contra a equipe do São Paulo amanhã com transmissão da Itatiaia. Simões, você que acompanhou de perto o trabalho do Diniz do Fluminense, é a cara dele tirar o Marlon do time para colocar o Kaique, ou já seria arrumar problema logo de início? Afinal de contas, o Marlon é das lideranças do grupo do Cruzeiro, Simões. Thiago, acho que o maior problema seria técnico, né? O Marlon hoje é mais jogador que o Kaique, né? O Kaique não tem, pelo menos na minha opinião, não tem a mesma capacidade do Marlon. Pode até vir a ter, porque é um garoto ainda, tá? Você falou aí do Diniz no Fluminense. O Fluminense do Diniz ideal foi Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André, Alexander, depois o Martinelli, né? Que o Alexander machucou aqui no Mineirão. Ganso e Arias. Cano e Queno. Em relação... Ele não jogava então com 2 pontas, com esse time ideal. O Arias era tudo, né? O Arias era um ponta que recompunha, que jogava de volante, que é um jogador mas completo. Ele não tinha aquela característica de ter... Não, era um meia que caía pro lado direito e que... Porque nesse momento ele pode repetir essa escalação sem ter esses 2 pontas, que é a grande dúvida no ataque. Você tem o Dudu e o Gabigol, titulares... E aí quem faria, em tese, a outra ponta? Isso. Não tendo outro ponta, ele poderia colocar um jogador de meio campo com mais criatividade ao lado do Matheus Pereira. No caso do Fluminense, jogava o Ganso e o... Arias. E o Arias, não, Arias e Cano. Não, Cano e Queno. O Queno na esquerda. O Queno foi titular a passagem toda dele? O time ideal do Fluminense de 2023 era esse aqui, o time campeão da Libertadores. Inclusive. Então jogava com os 2 pontas. Não, ele tinha o Arias e tinha o Queno. Então, cada um aberto numa ponta. Mas o Arias tem uma característica completamente diferente que ninguém tem. No Brasil.
Você não encontra um jogador igual o Arias, que recompõe igual o Arias, que marca igual o Arias, que tem o fôlego do Arias. Esse é o grande problema. E aí a gente precisa pensar que o Cruzeiro tendo 3 atacantes, com o Matheus Pereira no meio, mais o Matheus Henrique, quem vai marcar? Quem vai marcar? É uma situação que a gente sabe que sobra jogador, mas o futebol, antes de tudo, é um esporte de equilíbrio. É um esporte de equilíbrio. Então, o Dudu é um jogador de recomposição, faz ali, mas não é a característica principal, né? Assim como não é a do próprio Keno. Hoje todo mundo faz, mas o que me preocupa é justamente isso, entendeu? Se você tem boas opções, tanto ofensivas quanto defensivas, o Cruzeiro tem um grupo bem completo, mas a minha armação teria um volante a mais no meio e um ponta a menos no ataque. Teria o Gabigol e mais alguém. Aí pode vir a ser o Caio Jorge, pode vir a ser o Dudu, pode vir a ser o Bolazzi, pode depender da partida e do nível técnico do adversário. Aí sim ter 3 atacantes e 3 no meio. Eu acho que o elenco recheado, como o Cruzeiro tem, não permite ao treinador ter um time titular. Permite ao treinador ter opções para armar o time de acordo com a necessidade do time, de acordo com o adversário, de acordo com o jogo. Agora, por falar em jogo de amanhã, acho que é um jogo com 2 tempos distintos, né? Eu acho que cada time vai jogar um tempo, acho que o time titular, o primeiro time vai jogar um tempo, o outro vai jogar outro, porque amanhã é o 10º dia de pré-temporada, né? Então é impossível imaginar que alguém vai ficar em campo por 90 minutos. E o Cruzeiro, hein? Amanhã tem o Cruzeirão em campo contra o São Paulo. E o Pedrinho vai assistir ao jogo ou não vai? Pedrinho tava aqui em Belo Horizonte. Ele vai para os Estados Unidos ou não, hein, Emerson Pansieri? Acaba de embarcar, Thiago. O Pedrinho, aqui para os Estados Unidos. Ele que é o presidente do Cruzeiro, embarcando aqui para acompanhar essa partida em Orlando, né? Na Inter & Co Soccer Week FC Series, né? As partidas então contra o São Paulo amanhã, tem o jogo contra o Atlético com a presença do presidente do Cruzeiro, hein? Então vai chefiar a delegação celeste, que estava aqui com o Pedro Júnior, que é o vice-presidente, e agora chegando também o Pedrinho, né? O Pedrinho para estar perto de tudo. Olha só, eu fiquei devendo essa informação, falei que eu traria agora na segunda participação. O Cruzeiro vai fazer um treino aberto para a torcida nesta sexta-feira, né, dia 17, às 5h15, no horário aqui de Orlando, às 7h15, hora de Brasília, no UCFF Soccer Complex, né? Então vai ser aí uma oportunidade para o torcedor do Cruzeiro ver o time de perto. As entradas estão sendo vendidas aí no valor mais ou menos de R$120. Então você pode acessar o itatiaesporte.com.br para ter mais detalhes dessa informação também que está em destaque no nosso site. Eu sigo daqui, o Cruzeiro treinando para daqui a pouco, às 2 horas da tarde, hora daqui às 4 horas, hora de Brasília, seguir para Orlando. Thiagão.